E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Beleza, vamos retornar aí então, começar oficialmente, né, digamos, nosso segundo semestre. E a gente já estudou as leis de Newton, já estudamos algumas poucas aplicações, estudamos tipos de força e vamos ver agora começar um estudo mais sério sobre aplicações das leis de Newton. Vamos iniciar nessa quinzena estudando sistemas de corpos que são acelerados por meio de forças, né? Como você sabe, segundo a lei de Newton, né, uma relação entre força e aceleração, né? Nós sabemos que todo corpo que está sujeito a uma resultante de forças que não é nula, ele adquire uma aceleração, certo? Lá no estudo inicial das leis de Newton nós vimos isso, que força é um agente que faz com que os corpos adquiram aceleração. Então existe uma relação direta entre força e aceleração. A segunda lei de Newton é uma relação quantitativa nesse sentido, que envolve a inércia do corpo por meio da massa ali. Né? Então nós vamos basicamente estudar a aplicação da segunda lei de Newton em sistemas de corpos. O que é um sistema de corpos? Quando a gente fala na física, sistema de corpos. Um sistema é um conjunto de corpos, tá? Então você pode ter dois, três, quatro, cinco, seis corpos e no cotidiano é muito comum aparecer esse tipo de coisa, tá? Você tem uma mesa com um monte de livro em cima. Então eles configuram um sistema de corpos, tá? Vamos supor que você vai empurrar essa mesa cheia desses livros em cima, né? Você sabe que é diferente de empurrar a mesa sem nenhum livro em cima dela, não é verdade? É a mesma coisa um carro com duas pessoas, um carro com cinco pessoas, são sistemas diferentes. Pode ser o mesmo carro, mas são sistemas de corpos diferentes, né? É mais ou menos essa ideia, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de sistemas de corpos que a gente vai analisar nessa aula. Então, eu tenho dois corpos que tem um corpo encostado no outro e eles estão apoiados num plano. Nós temos aí corpos que estão não diretamente em contato, mas conectados por meio de fios. Aí vai aparecer a força de tração, que a gente estudou nas aulas anteriores, né? E também podemos ter o caso de dois corpos conectados por um fio e um desses corpos, ou pode até ser os dois corpos, suspensos, né? Suspensos. E o que muda isso? Nós veremos já. Mas imagine o seguinte, que eu vou pegar esse primeiro sistema e fazer uma força F no A. O que vai acontecer com o sistema? Será que ele vai ser acelerado? Se ele for acelerado, como que eu vou fazer para estudar essa aceleração adquirida? Porque o corpo B está sendo empurrado também, né? Mas ele está sendo empurrado por aquela força F? Não, a força F está sendo aplicada no corpo A. Quem empurra o corpo B é o corpo A. Entendeu? Então aquela força F só está agindo no corpo A. Essas nuances que é importante a gente ter uma boa noção quando a gente vai estudar sistema de corpos. Tá? Então sempre vai ter um sistema com uma força, que é a força motora, digamos assim, que vai colocar em movimento o sistema, e aí a gente tem que ver como que essas forças se transmitem para os outros corpos, tá? Porque quando a gente fala de um sistema acelerado, quer dizer que todos os corpos naquele sistema ficam com a mesma aceleração, beleza? No caso de um dos corpos ou os dois corpos suspensos, né, não vai ser uma. Pode ser que o agente motor do sistema não seja uma força externa que é outro corpo, assim, que a gente tem uma identificação mais direta que está fazendo. Por exemplo, nesse sistema que eu tenho os corpos alfa e beta, né, como o corpo beta está suspenso e na região eu tenho uma gravidade local que aponta para baixo, então é a força peso desse corpo beta que vai mover o sistema, certo? O peso do beta vai puxar o beta para baixo, o beta puxa o fio puxa o alfa. E aí o sistema entra em movimento. Beleza? Como que a gente estuda, como que a gente descobre a aceleração? Vamos pegar o primeiro exemplo ali então, tá? Que é o mais clássico que a gente usa nesse caso para estudar a aplicação das leis de Newton em sistemas acelerados. Eu tenho o corpo A e o corpo B. Vamos supor que eu conheça a massa do corpo A e a massa do corpo B, certo? Posso até anotar aqui, ó, o corpo A ele tem é, massa MA, o corpo B ele tem massa MB, beleza? Pode ser qualquer MB, tá? Pode ser qualquer
qual que é o valor de massa, e o corpo A está sendo empurrado pela força F. Nós sabemos que esse sistema vai ser acelerado para a direita. Tanto o corpo A quanto o corpo B serão acelerados, certo? A velocidade deles vai aumentar. Estamos aqui, tá, gente, ó, desprezando os atritos, por enquanto. Vamos deixar atrito para depois, certo? Vamos deixar atrito para depois. E aí o que acontece? Bom, eu quero descobrir qual é a aceleração adquirida por esse sistema. Aí você fala, professor, é fácil, segundo a lei de Newton. Se eu conheço essa força, conheço as massas do corpo, eu vou fazer F igual a m vezes A. Mas a grande questão é, a força F está atuando no corpo A, não está atuando no corpo B. Ela não é uma força que está atuando, assim, olhando dessa forma, no sistema, em todos os corpos do sistema. Tá? Então, qual é a massa que eu vou usar? Vou usar a massa do corpo A só para calcular a aceleração? Mas aí eu vou calcular a aceleração só do corpo A? Eu não vou calcular a aceleração do corpo B? Então aí começa a ter algumas dúvidas, certo? Então, qual é o raciocínio que a gente vai utilizar? Dessa vez eu vou mostrar para você como que funciona o raciocínio, qual é a ideia. Tá? O que a gente pode utilizar para chegar na resposta, beleza? Que é uma coisa bem intuitiva, tá? É uma coisa bem intuitiva, beleza? Eu vou mostrar tintim por tintim como que faz das outras vezes depois, quando a gente for resolver os exercícios, porque essa aula é muito mais de resolução de problema do que de teoria mesmo. A teoria toda a gente já discutiu, tá? Depois, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, para ganhar tempo, eu vou tentar aplicar esse raciocínio de uma forma um pouco mais rápida, tá? Um pouco mais resumida, beleza? Então qual é a ideia? Eu vou estudar o corpo A e o corpo B separadamente, porque como os dois serão acelerados, então eu tenho que estudar a segunda lei de Newton separadamente para eles. A ideia é mais ou menos essa. Quando eu falo vou estudar a segunda lei de Newton separadamente, é encontrar qual é a força resultante em cada um desses corpos. Para isso, eu preciso identificar quais são as forças que estão atuando nesses corpos, separadamente. Então, no corpo A, por exemplo, tem peso, tem a força normal, porque ele está apoiado no solo. Nós temos a força F, que está empurrando ele para a direita. E, como ele empurra o corpo B, por ação e reação, o que o B faz? Empurra o A no sentido contrário, certo? É igual o exemplo que eu falei quando você está apoiado na parede. Tá? Você está parado, apoiado na parede. Por que seu corpo não continua, não cai? Porque a parede te empurra no sentido contrário por ação e reação. Aqui é a mesma coisa. O corpo A está empurrando o corpo B para a direita, então o corpo B empurra o corpo A para a esquerda por ação e reação. Beleza? Terceira lei de Newton. Temos aí todas as forças que estão atuando no corpo A. E no corpo B? Nós temos o peso, nós temos a força normal, e nós temos a força que o corpo A faz no corpo B. Tá vendo essa nomenclatura que eu estou usando? Pode ser qualquer. Tem várias nomenclaturas para essas forças, tá, gente? Mas aqui eu estou usando FAB e FBA. Como que a gente lê? Essa é a força que o A faz no B. Beleza? E essa daqui é a força que o B faz no A. Tá? Então, nós temos a força, todas as forças que atuam nos corpos aí. Beleza? Aí a ideia é a seguinte: no corpo A, você percebe que na direção da aceleração, que é horizontal, certo? O corpo vai estar acelerado na horizontal, tanto o corpo A quanto o corpo B. Na direção da aceleração, você tem duas forças. Você tem a força F que está empurrando no sentido da aceleração, a força F está empurrando para a direita, e você tem a força FBA que está no sentido contrário. Então, se você for calcular a força resultante do corpo A, você vai fazer F menos FBA. Beleza? Esse é o cálculo da força resultante do corpo A. E o corpo B? Qual é a força resultante? Ah, lembrando no corpo A, tá, gente? Como não tem aceleração, movimento na vertical, é porque a resultante na vertical é nula. Quer dizer que se você somar os vetores normal e peso do corpo A, vai dar zero. Vai dar vetor nulo. Mesma coisa para o B, não tem movimento na vertical, então a normal de B se cancela, né? Tá equilibrando o peso de B, sobra só a força que A faz em B. Essa é a força resultante do B.
Aí você fala, nossa, e quanto que é essa força, professor, que o A faz no B? Sei lá. Ah, professor, mas é igual a força que o B faz no A, né? Sim, de intensidade é a mesma, por causa da terceira lei de Newton. Mas qual é a fórmula para calcular? Não tem fórmula para calcular, gente. Não tem fórmula para calcular essa força. Por isso que, mesmo que a gente separe os corpos A e B e faça o estudo da dinâmica, né, desses corpos separadamente, a gente ainda fica na dúvida de como fazer para determinar a aceleração, porque se eu tenho o valor da força F, mas eu não sei quanto que vale a força que um faz no outro, tá? Então, essa separação foi mais para mostrar para vocês, tá? Ou a encruzilhada que a gente está. Qual que é a ideia? A ideia de chamar o conjunto desses dois corpos de um sistema de corpos é porque, como eles estão interligados pelo contato do corpo A com o corpo B, certo? Aquela força F que está atuando no corpo A é como se estivesse empurrando um corpo só, composto pelo corpo A e pelo corpo B, certo? Então, quando você tem uma mesa que não tem nada em cima, você vai e empurra ela, beleza? Quando você tem uma mesa com um monte de livro em cima, você vai empurrar a mesa, o que você faz? É a mesma coisa, você vai empurrar a mesa do mesmo jeito. Você só vai perceber que tem uma resistência maior, a inércia vai ser maior, né? Beleza? Mas você empurrando a mesa, os outros corpos também são acelerados juntos. Então você está empurrando tudo ao mesmo tempo. Você não tem que colocar a mão no livro e na mesa e empurrar ele, senão o livro vai ficar parado. Não, certo? Porque tem a força de atrito ali, né? Que é a força de contato entre a mesa e o livro. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente fala que nós temos um sistema de corpos, é como se eu tivesse um corpo só. Um corpo só, que é o sistema do corpo A junto com o corpo B, A mais B, e todas as forças que estão atuando no corpo A e no corpo B estão atuando nesse corpo que eu estou chamando de sistema. Entendeu? Então veja, você tem a normal de A, a normal de B, o peso de A, o peso de B, a força FBA e a força FAB, e a força F também, obviamente, todas atuando em um corpo só que é o sistema. E qual é a massa desse corpo, né? Qual é a massa desse corpo do sistema aqui? É a soma das massas de A e de B. Entendeu? Aí olha só que interessante. Como todas essas forças estão atuando no mesmo corpo, veja que eu já percebi que a normal de A com o peso de A, quando a gente soma, dá zero. A normal de B com o peso de B também dá zero. Esses dois vetores se anulam. E a força FAB com a força FBA? São duas forças de ação e reação. Só que eu estou agora supondo que estejam atuando num corpo só. Porque a gente sabe que uma das regras, né, da terceira lei é que as forças de ação e reação sempre estão em corpos distintos. Mas como eu estou considerando esses dois corpos como um só, eu estou imaginando que elas estão atuando em um corpo só, em um sistema só. Como são forças de mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, você também consegue cancelar. Sobra qual força? A força F. Então é como se eu tivesse um corpo cuja massa é a soma de A e de B, e a força resultante é exatamente a força que está tentando mover o sistema. Beleza? Ai, professor, podia ter falado isso de cara, né? Podia, mas eu acho que é interessante vocês perceberem da onde que vem essa ideia, por que ela funciona, e veja que não há sentido de eu olhar inicialmente os corpos separadamente, porque eu vou acabar criando mais problemas. Tá? Então, eu tenho todas essas forças atuando no sistema. Agora eu estou olhando o sistema como se fossem os dois corpos A e B ali mesmo. Então, para o sistema eu posso cancelar essas forças, tá? De forma que a força resultante, tá? É exatamente a força F. E a massa do sistema é a soma das massas. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, o que eu encontro? Força resultante é igual massa de A mais a massa de B. A força resultante, nesse caso, a gente está chamando de F, uma força genérica, uma força qualquer, arbitrária. MA mais NB, que multiplica a aceleração. Já era. Uma observação importantíssima é, quando você calcula a aceleração do sistema, você tem que lembrar que todos os corpos que compõem aquele sistema
partilham da mesma aceleração. Eles ficam com a mesma aceleração. Se a sua aceleração, você calculou, deu 5 metros por segundo ao quadrado, tá? E no seu sistema tem 4 corpos, os 4 adquirem a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Beleza? Então, chega de papo, vamos olhar nossos exemplos, que na verdade é a própria aula, são esses exemplos aqui, né? Vamos começar com um exemplo igualzinho que eu utilizei para explicar a ideia do sistema de corpos, tá? E que é também um exemplo de um dos exercícios que vocês terão lá para fazer na atividade semanal, né? Beleza? Bora lá. Exemplo 1. O sistema de corpos a seguir está apoiado sobre uma superfície na qual podemos desprezar o atrito, graças a Deus. Os corpos A e B apresentam massas respectivamente iguais a 2 e 5 kg. Não caia no chão, canetinha. Então deixa eu anotar aqui, ó. Vamos lá. Massa de A é 2 kg e a massa de B 5 kg. Temos também representado uma força F que empurra o sistema, atuando diretamente no corpo A, né? De intensidade 21 newtons. Então a força F vale 21 newtons. Beleza, tá? Letra A. Qual a intensidade da aceleração adquirida pelo sistema? Bora lá então, vamos fazer a letra A aqui em cima. Ó. Eu quero calcular a aceleração adquirida pelo sistema. Bom, vamos representar as forças só para a gente acostumar, né, com esse procedimento que é importante. Que está atuando no nosso sistema. No corpo A, eu tenho o peso, eu tenho a normal, né? Tem a força F ali que já está atuando no corpo A, e vai ter uma força que atua no sentido contrário, que é a força que o B faz no A, que é a resistência da força que o A está fazendo no B, né? A resposta, a reação. Né? E no corpo B? Bom, eu tenho o peso de B, tenho a normal de B, certo? E tem a força que o A faz no B, FAB. Certo? Muito bem. Se eu somar todos esses vetores, eu tenho que a normal de A cancela com a normal de B, a normal de A cancela com o peso de A normal de B cancela com o peso de B, e a força que A faz em B cancela com a força que B faz em A, tá? Esse lance de cancelar, por favor, porque eu estou considerando como se fosse um corpo só, tá? Não faz sentido eu somar os vetores FAB com FBA falando que vai dar nulo se eu não estiver tratando do sistema, beleza? Ótimo. Então quer dizer que a força resultante para o sistema, posso até escrever assim, é melhor mesmo, ó, para o sistema, o que nós temos? A força resultante vai ser simplesmente a força F, que nesse caso vale 21 newtons. Tá? E a massa do sistema? A gente representa por dm maiúsculo. Tá? A gente vai representar no nosso curso por dm maiúsculo. É simplesmente a soma das massas. A massa de A é 2 e a massa de B é 5, então a massa do sistema dá 7 kg. Aí o que eu vou fazer agora para o sistema? Vou aplicar a segunda lei. Segunda lei de Newton. Do Newton, né? Segunda lei do Newton. Segundo a lei do Newton, nós sabemos que a força resultante para o sistema é massa vezes aceleração. Veja que eu estou usando a massa do sistema. Aí vai ficar força resultante. Nós vimos que a força F é 21. A massa do sistema é 7 vezes aceleração. Isolando a aceleração, vou passar o 7 dividindo ali, certo? Olha aí que belezinha. Quanto que vai dar o valor da aceleração aqui? 3 metros por segundo ao quadrado. 21 dividido por 7, na verdade, né? Tá? 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Resposta da letra A. Beleza? Tranquilo, né? Então, quando você tiver um sistema de corpos, se não tiver atrito, a força que está empurrando o sistema é a força resultante. Você pode até guardar isso já na sua cabeça. Se não tiver atrito,
a força que está empurrando o sistema é a força resultante do sistema, tá bom? Vamos para o item B. Vou colocar o B aqui, ó. Letra B. Qual a intensidade da força que o corpo A exerce sobre o corpo B? Qual a intensidade da força que o corpo A exerce sobre o corpo B? Veja que ele está perguntando a intensidade de uma força específica. Se ele quer uma força específica que está atuando em um corpo específico do sistema, eu tenho que estudar a dinâmica desse corpo que sofre a ação da força especificamente. Entendeu? Então, por exemplo, primeiro, se eu quero a força que o A faz no B, eu preciso estudar o corpo que sofre a ação dessa força. Quem é o corpo que sofre a ação dessa força? É o corpo B. Então eu vou estudar separadamente. Agora não é para o sistema, é para o corpo B. Certo? Para o corpo B. Tá? Vou estudar a dinâmica dele. Estudar a dinâmica dele nada mais é do que aplicar a segunda lei, tá? Então eu tenho força resultante do B vai ser igual a massa do B vezes a aceleração do B, tá? Por que você está fazendo força resultante do B se você quer descobrir qual é a força que o A faz no B? Porque se eu pegar só o corpo B, né, gente? Quais forças estão atuando no corpo B? A normal, o peso, tá? E a força que A faz em B. Se eu somar esses três vetores, novamente, cancelo o normal de B com o peso de B, sobra quem? A força que A faz em B. Então quer dizer que para o corpo B, a força resultante nele é exatamente a força que A faz em B. Então, se eu calcular a força resultante do B, eu estou calculando ao mesmo tempo a força que A faz em B. Entendeu? Bora lá então. Agora fica tranquilo, porque como eu sei que a força resultante de B é a força que A faz em B, e eu sei que a massa de B vale quanto? 5 quilogramas. Então vou multiplicar 5 por... Qual é a aceleração do corpo B? Ah, e a gente não calculou a aceleração do corpo B. Calculamos. A aceleração do corpo B é igual à aceleração do sistema. A gente acabou de calcular aqui no item A. 3 metros por segundo ao quadrado. Então, 3 metros por segundo ao quadrado, 5 vezes 3, quer dizer que a força que A faz em B vale 15 newtons. Da hora, né? Vamos deixar padronizado essa canetinha dessa cor bonita, cor de uva. 15. Só escreve o número direito, né, meu filho? 15 newtons. Essa é a intensidade da força que A faz em B. Beleza? É isso aí, gente. Ai, meu Deus. Não. Barato vai ter que ser como que não faz isso aqui, meu irmão? Eu preciso de mais espaço. Oh my God. Vou pegar essa figura e botar lá pra baixo. Tá, eu acho que aqui dá. Vai dar porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês nesse exercício. Aqui depois eu... Era pra eu ter olhado isso aqui um pouco antes, vocês me perdoem, mas agora acho que tem espaço. Beleza. Muito bem. Vamos para o item C. Calculamos a força que A faz em B. Agora no item C, olha o que ele pede. Qual a intensidade da força que o corpo B exerce no A? Ah, professor, eu ouvi você falando que essas forças, a força que o A faz em B e a força que B faz em A, são forças que compõem um par ação-reação. Então, pela terceira lei de Newton, elas têm a mesma intensidade. Então, vai dar 15 newtons. Muito bem, parabéns, meu querido aluno. Excepcional resposta. É exatamente isso, tá? Se você quiser responder dessa forma, já era, é isso, tá? A força que A faz em B é igual à força que B faz em A pela terceira lei de Newton. Pronto, já era, tá? Mas o que eu vou fazer aqui?
eu vou analisar o corpo que sofre a ação dessa força, igual eu fiz no item B, só para mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado mesmo, de verdade, tá? Porque já acontece sempre em sala de aula da galera perguntar, ah, mas vai dar o mesmo, faz aí então. Então os caras falam assim, né? Então, é importante a gente dar uma olhada nisso daí. Qual é a força que o corpo B faz no A? Vamos analisar o corpo A agora, para o corpo A. Então, para o corpo A, eu tenho que a força resultante. Qual será? Qual que vai ser a força resultante que atua no corpo A? No caso dele, eu acho que é melhor eu desenhar aqui, rapidão. Então, eu tenho o corpo A. Nós temos para a direita a força F atuando. Para a esquerda, nós temos a força que o B faz em A. Apertei o botão da caneta sem querer. Aí nós temos a força peso e temos a força normal do A. E o corpo A, temos que lembrar, ele está acelerado para a direita. Então a aceleração é na horizontal. Isso quer dizer o quê? Se eu somar normal com peso, já era. Sobra quem? A força F para a direita e a força FBA para a esquerda. Temos a força F a favor e a força FBA contra, tá? Então, qual é a regrinha que a gente viu lá na aula de álgebra vetorial? Quando nós temos dois vetores que são paralelos, com sentidos contrários. Como que eu faço para calcular o vetor resultante? Subtração, né? O vetor que está a favor menos o vetor que está contra. Vai ficar então F menos FBA. Beleza? Essa é uma leitura da dinâmica do corpo A. A leitura de que a força resultante, o módulo dela, é calculado por F menos FBA. O que eu acabei que tipo de leitura que é essa? Uma leitura vetorial. Eu estou simplesmente aplicando a soma vetorial, né, no corpo A. Por que no corpo B não precisou fazer isso, professor? Porque a força resultante a força que sobra no corpo B era uma força só. É como se tivesse uma força só atuando no corpo B. Entendeu? Porque o peso cancela com a normal. Qual é a outra leitura que eu faço? Da segunda lei de Newton. Vamos aplicar a segunda lei de Newton no corpo A. Força resultante no corpo A é massa vezes aceleração. Tá? E aí? E aí que eu sei calcular, eu consigo calcular isso daqui, porque eu tenho a massa e tenho a aceleração. Então quer dizer que esse valor eu tenho. Certo? Vamos calcular? Vamos lá. Substituir os valores aqui. Vou fazer dessa forma. Poderia colocar MA ali na equação de cima. Massa do A é 3, a aceleração do sistema é 3. Isso quer dizer que a força resultante no A é de 9 newtons. Beleza? Muito bem. Então eu sei que a força resultante é 9 newtons. Só que eu sei o valor da força F também, né? É 21 newtons. Então, olha só, essa expressão aqui, eu posso fazer assim, ó, força resultante eu sei que é 9, força resultante no A. A força F é 21, menos a força FBA, que é o que eu quero descobrir. Tá? Vou passar essa FBA aqui lá para o lado esquerdo, ela vai positivo, vai ficar FBA é igual. Do outro lado direito sobrou 21. Esse 9 aqui eu passo para o lado esquerdo, para o lado direito e vai negativo. Quanto é que é 21 menos 9? É 17. Não, meu caro aluno. É. Deixa eu fazer. 15. 15 eu não acredito, professor. Deu o mesmo valor da força que A faz em B. É, era isso que a gente esperava mesmo, né? Beleza? Professor, eu tenho que fazer, sempre pergunta, eu tenho que fazer desse jeito então? Eu tenho quando pergunta? Não, não. Se você já calculou a força que o A faz em B, e o cara pergunta para você qual é a força que o B faz em A, você fala, ó, a força que A faz em B, você pode até escrever lá, ó. Sim, ó. FBA é igual a FAB, que é igual a 15 newtons, pela terceira lei. Pela terceira lei de Newton. Isso aqui responde também. Beleza?
Então, temos as respostas aí. Terminamos a questão 1. Vamos para a questão 2. Vamos lá. Por exemplo, 2. Deixa eu ver o tempo. Tá bom. Muito bem. Vamos lá. Exemplo 2. A seguir, temos o que chamamos de máquina de Atwood. Dá uma olhada nesse desenho aí, gente. Nós temos uma polia, também a gente chama de roldana também, certo? É tipo um carretelzão que vai passar o cabo ali, né? Lembra daqueles aparelhos de academia, tá ligado? Os caras puxam lá, certo? Que tem o cabinho, e o cabinho passa por aquela rodinha lá. Aquela rodinha roldana, tá? É o mesmo esquema. Os corpos A e B são interligados por um mesmo fio que passa pela roldana. Como podemos ver, quando os corpos apresentam massas diferentes, o sistema se torna acelerado. Então, se esses dois corpos A e B estiverem livres, e um for mais pesado que o outro, vocês podem, eu posso perguntar para vocês o que vai acontecer. Eu acho que todos vocês intuitivamente vão falar: bom, o pesado vai descer, o mais leve vai subir, certo? É uma coisa intuitiva e tá certo. Tá certo pensar isso. A gente só vai mostrar algebricamente como que a gente chega nesse resultado. Considere o caso então em que o corpo A tem a massa 8 kg e o B 2 kg. Isso é muito importante. Então o corpo A tem 8 kg e o B 2 kg. Vou anotar aqui. Massa do A 8 kg, massa do B 2 kg. Determine para essa situação, letra A aceleração adquirida pelo sistema e letra B, a intensidade da força de tração no fio. Bora lá. Só para lembrar, não está escrito no enunciado, mas nós vamos considerar para facilitar, né, esse valor meio bizarrão da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Enfim, é para facilitar a gente fazer os exercícios. Muito bem. Então vamos fazer primeiramente a letra A. A aceleração adquirida pelo sistema. Para determinar a aceleração adquirida pelo sistema, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu mostrei para vocês no início da aula. Eu vou considerar os corpos A e B como se fossem um só. E todas as forças que atuam tanto no A quanto no B é como se elas estivessem atuando no mesmo corpo. Vamos ver o que acontece? Se liga. Olha só. No corpo B, que forças que eu tenho? Peso e tração, certo? O corpo B não está apoiado em lugar nenhum, então não tem força normal. São só essas forças. E no corpo A? Ah, professor, são as mesmas forças. Exatamente. Peso e tração. Tá? Então, tração de A vou chamar de TA, tração de B, TB, peso de A, PA, peso de B, PB. Muito bem. Qual a aceleração adquirida pelo sistema? Como a gente sabe a massa desses dois corpos, a gente pode simplesmente dizer que o corpo A vai ser acelerado para baixo e o corpo B vai ser acelerado para cima. Certo? É fácil de identificar isso. Você pode até perguntar, professor, mas e se eu não soubesse a massa deles? Né? Se eu não soubesse, bom, tem problemas que são assim, tá, gente? O cara não te dá a massa e pede para você determinar a aceleração do sistema. Mas aí não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai atribuir um sentido para a aceleração, arbitrário mesmo. Você escolhe, entendeu? Você fala, eu acho que o A vai descer porque o A está parecendo mais pesado e o B vai subir. Você pode fazer isso, tá? Por que você pode fazer isso? E você tem que fazer isso, tá? Porque o sentido da aceleração é importante você atribuir para você não errar na hora de determinar a força resultante do sistema, tá? Por que eu falo isso? Porque a aceleração é que serve de referência para você determinar qual força que está a favor, qual força que está contra o movimento, pensando entre aspas assim. É uma forma mais simples, uma nomenclatura um pouco mais simples que eu estou usando, mas acho que é mais fácil da gente pensar dessa forma, tá? Porque todas as forças são verticais, só que tem forças que estão ajudando o sistema a se movimentar e forças que estão atrapalhando o sistema a se movimentar. Isso é muito importante que a gente saiba, entendeu? Aí, se você não souber a massa dos dois corpos, como eu disse, você atribui um sentido e faz o cálculo. Se no final você chegar num resultado negativo,
é porque o sentido da aceleração que você escolheu é contrário do real. Não tem problema nenhum, você vai ter calculado o mesmo valor numérico tranquilamente, vai estar correto. Entendeu? Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada disso. Não vou colocar exercício que não tem massa lá para vocês. Relaxa. Tô só falando pra galera, pros nerdão mais loucão aí, tá? Que eu sei que fica pensando nessas coisas. É, então vamos lá, tá? Vamos lá. Eu vou então considerar que todos os corpos estão atuando, todas as forças estão atuando no sistema, né? Num corpo só que é o sistema. E vamos analisar, agora que eu sei o sentido da aceleração, quais forças estão a favor, quais forças estão contra. Dá uma olhada no peso de A. O peso de A está no mesmo sentido da aceleração. E a tração de A está no sentido contrário. Então eu tenho o peso de A a favor e a tração contrária à, é, à aceleração. Beleza? Muito bem. No caso do corpo B, eu tenho o peso contrário à aceleração e a tração a favor da aceleração. Entende? Então, se eu for calcular a força resultante no A, eu vou calcular peso de A menos a tração de A. Se eu for calcular a força resultante no B, eu vou fazer tração de B menos o peso de B. Entende? E qual que é a força resultante do sistema? Essa é uma outra forma da gente determinar, tá, pessoal? Ó, qual que vai ser a força resultante do sistema? O sistema não vai ser determinado pela soma das forças que estão atuando em todos os corpos. A força resultante é a mesma coisa, então eu posso simplesmente somar essas forças que fazem parte do sistema membro a membro. Então a força resultante do sistema vai ser a força resultante que atua em A, mais a força resultante que atua em B. E aí eu vou somar todas essas forças que estão desse lado. Vai ser se a força resultante de A é peso de A menos tração de A, eu vou colocar o peso de A menos tração de A, mais a força resultante de B, que é tração de B menos peso de B. Essa é uma outra forma que a gente pode utilizar também para escrever a segunda lei de Newton no sistema. Eu acho bem interessante. A galera não gosta muito, pelo que eu vejo assim da experiência que eu tenho dando aula, tá? Mas é bem interessante também, tá? E acontece uma coisa muito interessante aqui. Por quê? Como tração de A, olha isso. Como a tração de A está contrária ao movimento, olha como ela aparece aqui, ó, com menos na frente. E a tração de B está a favor do movimento, ela aparece com um sinal de mais. E nós sabemos que essas duas forças têm a mesma intensidade, porque são trações na extremidade de um mesmo fio. Entende? Trações que estão nas extremidades de um mesmo fio. O valor delas é o mesmo. Então você vai pegar dois valores, um positivo e um negativo, que tem o mesmo valor absoluto, e somar quanto que dá? Zero. Já era. E aí? Força resultante de A, pela segunda lei de Newton. Né? Pela segunda lei de Newton. Quanto que é? Massa de A vezes aceleração. E a força resultante de B? Massa de B vezes aceleração. Ó, peso de A menos peso de B. Aí o que eu faço? Coloco a aceleração em evidência. É como se a massa de A mais a massa do B vezes a aceleração estivesse dando a força resultante. Ai, professor, eu já vi isso aqui em algum lugar, ó, MA mais MB multiplicado. Exatamente. É a segunda lei de Newton aplicada ao sistema. Então essa é a força resultante do sistema, que no caso de uma máquina de Atwood é simplesmente o peso do corpo mais pesado menos o peso do corpo mais leve. Bem intuitivo, né? Beleza? Essa vai ser a força resultante. Eu tenho o peso de A a favor e o peso de B contra. Então, vamos lá, vamos calcular. Por que vamos calcular essa força? Para depois aplicar a segunda lei, né? Na verdade, nesse estágio da equação aqui, que eu estou colocando um asterisco, já dava para eu ir substituindo os valores para achar a aceleração. Ah, e tem como também deixar a aceleração da máquina de Atwood em função das massas e da gravidade local. Eu não vou fazer isso agora, tá?
Depois a gente pode ver essa expressão, mas é que como tudo que eu coloco um quadradinho, a galera fica interpretando como se fosse uma fórmula a ser decorada para aplicar receita de bolo e blá blá blá, eu não quero fazer isso agora, porque isso complica, tá, gente? Tá? Não vai pensando que é tudo receita de bolo. Veja que o que eu estou fazendo é aplicando soma, utilizando a álgebra vetorial para chegar na força resultante e aplicando segunda lei de Newton. Faz quanto tempo que a gente está fazendo isso? Meses. É a mesma lei, tá? Então não tem fórmula nova. Ela lá tá louca lá, não sei por quê. Então vamos lá. Para calcular a força resultante, primeiro eu preciso do peso de A e do peso de B. Força-peso, como calcula? Massa vezes a gravidade. Vamos calcular do A e do B. Vou calcular meio que diretão aqui, tá, gente? Ó, só para lembrar. Massa do A é 8, 8 vezes 10, 80 newtons. E a massa do B é 2, 20 newtons. Certo? Quanto que vai ficar a força resultante do sistema? Peso de A é 80, menos o peso de B, que é 20. A força resultante é 60 newtons. Beleza. Com a força resultante, o que eu vou fazer? Segunda lei. Segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Certo? A força resultante é 60. Quanto que é a massa do sistema? 8 mais 2, né? Certo? 10 quilogramas. Vezes a aceleração. Isolando aqui a aceleração, me perdoem, vocês não estão vendo, aqui ó. Isolando a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Beleza? É assim que a gente calcula. Então veja que é a mesma regra. É um sistema completamente diferente. Não tem nenhum corpo apoiado, os corpos tem força de tração no meio, tem fio, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Beleza, galera? Vamos para o item B. O que ele pede no item B? Qual é a intensidade da força de tração no fio? Ele está pedindo para calcular uma força específica. Então nós temos que fazer o estudo da dinâmica do corpo que sofre a ação dessa força, né? Tração no fio está sendo exercida tanto no corpo A quanto no corpo B. E nós vimos que elas têm a mesma intensidade, TA e TB. Então tanto faz o corpo que você vai escolher. Você pode escolher o corpo A ou o corpo B. O valor da tração vai ser o mesmo, tá? Beleza? Dessa vez eu não vou fazer o cálculo para os dois. Normalmente na aula eu faço. Tá, mas dessa vez eu não vou fazer porque vai tomar muito tempo. As minhas aulas são todas muito longas, né, e tal, a galera reclama. Então é melhor eu fazer só de um corpo. Vamos escolher o corpo B? Bora lá então. Para o corpo B. O que eu tenho para o corpo B? Força resultante no corpo B. A gente já até tinha escrito. A tração está a favor e o peso está contra. Certo? Então vai ser tração menos o peso. Só que a força resultante no corpo B, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. E como eu conheço agora a aceleração, tem como eu calcular. A massa do B é 2 e a aceleração do sistema é 6. Então dá 12 newtons a força resultante no B. Certo? É 8 e 2, né? 8 e 2, isso. Beleza. O que eu vou fazer agora com esse valor aqui, de 12 newtons? Eu jogo ele aqui, ó. Tá? Vamos escrever essa expressão novamente. Força resultante no B é 12, que é igual. Tração de B é o que eu quero descobrir, menos o peso de B, que a gente calculou, 20 newtons. Beleza? Muito bem. E aí? Vamos isolar a tração de B. Vou passar aqui para baixo. Ó. Passa menos 20 para lá, vai mais, então vai ficar 12 mais 20. Tração no fio, tração de B, que é igual a tração de A, vale 32 newtons. Beleza? Temos a tração no fio.
Ah, professor, você está falando que no corpo A vai dar o mesmo resultado, eu não estou acreditando. Então vamos fazer de cabeça aqui. No corpo A, quanto que dá a força resultante? Se a aceleração é 6 e a massa é 8, 6 vezes 8, 48 newtons, certo? O peso de A é 60 newtons. E note que a força resultante de A vai ser o quê? Ó? Peso menos atração. Então a pergunta é 60 menos quanto para dar 48? 60 menos quanto para dar 48? É só fazer 60 menos 48, né? Que vai dar quanto? Espera aí que eu estou viajando total aqui. 60 newtons, desculpa gente, 60 newtons é a força resultante do sistema. O peso de A é 80 newtons, tá? Porque a massa dele é 8, né? Então o peso de A é 80. A força resultante é 48. 80 menos quanto que eu tenho que fazer para dar 48 newtons? Então se eu fizer 80 menos 48, vai dar o resultado da tração. 80 menos 48, 32. Né? Se você pegar 48 e somar com 32, vai dar 80 newtons, que é o peso de A. Beleza? Muito bem, vamos para o último exemplo. Um exemplo que tem 3 corpos e um corpo suspenso, os outros 2 apoiados. Vamos lá, exemplo 3. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Chegamos aí no 45 minutos de aula. Vamos lá. Nossa. Nesse exemplo 3, nesse sistema, o atrito entre os corpos B e C e o plano pode ser desprezado. As massas dos corpos A, B e C são iguais a 5, 2 e 3 kg, respectivamente. Com o corpo A caindo livremente, sem estar sujeito a quaisquer forças resistivas, tipo resistência do ar, essas coisas, calcule. Letra A, a aceleração adquirida pelo sistema de corpos. Aí, letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga B e C. E a intensidade da força de tração no fio que liga A e B. Muito bem. Então, temos 3 coisas para calcular aí. Primeiro, a aceleração do sistema. Bom, gente, quando você tem mais de 2 corpos, não muda nada no procedimento que a gente faz, tá? Vamos representar as forças só para a gente entender qual que vai ser a força resultante no sistema aí. Então, no A eu tenho o peso de A e eu tenho uma tração que atua no corpo A, que eu vou chamar de TA. Beleza? No corpo B, quais forças que eu vou ter? Eu vou ter o peso de B, tem normal no corpo B, porque ele está apoiado, né? Nós temos no corpo B uma tração que puxa ele para a direita. Essa tração eu vou chamar de tração que A faz em B, tá bom? TAB. E temos uma tração que atua para a esquerda, que é uma tração feita pelo outro fio que liga ele no corpo C. Eu vou chamar de tração que C faz em B, TCB. Beleza? Muito bem, vamos para o corpo C. E no corpo C, que eu tenho? Eu tenho peso do corpo C, PC. Temos a normal do corpo C, NC. E temos também uma tração que puxa o corpo C para a direita, que eu vou chamar de TC. Beleza? Temos todas as forças no sistema aí. Agora, meus queridos, o que vai acontecer? Lápis? Não, lápis não. Queria uma caneta. Vai, lápis laranja. Como é que fica esse lápis aqui? Tá bom demais. E agora, o que a gente vai determinar? Primeiro, se eu quero descobrir qual é a aceleração do sistema, para o sistema, eu vou escrever a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Para isso, eu preciso descobrir 2 coisas. Primeiro, qual é a massa. Vamos descobrir qual é a massa. A massa é de boa, né? É só somar as massas de todos os corpos. A massa de A é 5. A massa de B é
2. E a massa de C é 3, certo? Isso aqui dá um total de 10 quilogramas. 5 com 2 com 3. Mas eu preciso também, além da massa, eu preciso da força resultante no sistema. Por isso que a gente desenha os vetores. Qual que é a força resultante? Imagine então que todas essas forças que eu desenhei, todos esses vetores, estivessem atuando em um corpo só. O que está acontecendo? Bom, eu sei que o corpo A ele vai ser acelerado para baixo. Tá? Como não tem nenhum atrito, tá, gente, que segure o corpo B e o corpo C lá, tanto o corpo B quanto o corpo C serão acelerados para a direita também. Se o corpo A está descendo, então é o peso de A que está puxando ele para baixo e a tração está atrapalhando. Tá? Agora veja, essa tração que atua no corpo A e essa tração que atua no corpo B, as duas vermelhas, elas têm a mesma intensidade. E tem uma tração que está a favor, ó, tá vendo? TAB está a favor da aceleração. E uma tração que está contra a aceleração. Como são forças de mesma intensidade, eu posso cancelá-las. Pensando no sistema, beleza? Para o sistema. A mesma coisa eu posso pensar na tração TCB e TC, porque são duas forças que estão atuando no sistema que elas têm mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Ou seja, uma está a favor da aceleração, uma está contra a aceleração. A normal de B com a normal a normal de B com o peso de B, também posso cancelar, porque o corpo B não está acelerado na vertical. Na vertical, a força resultante é zero. E a normal de C com o peso de C também posso cancelar pelo mesmo motivo. Qual é a força que sobra como força motora desse sistema? O peso de A. Já era. Essa é a força resultante do sistema, o peso do ar. Tá? Lembra que eu falei para vocês que se não tiver atrito, a força motora, a força resultante do sistema é a força que está puxando o sistema. Qual é a força que está puxando aí se eu soltar o corpo A? É o peso de A que vai puxar todo mundo. Então é o peso de A que é a resultante. Tá? Beleza? Então já era, vamos calcular. Peso de A é massa de A vezes a gravidade, 5 vezes 10, 50 newtons. Tem muita gente que argumenta nesse momento o seguinte: mas é porque o corpo A é mais pesado que o corpo B, né? Ele tem 5 quilogramas. Se o corpo A fosse menos, tivesse uma massa menor que a do B e a do C, o sistema não ia sair do lugar, né, professor? Não, tá? Se você pendurar um amendoim no lugar do A ali, o sistema é acelerado do mesmo jeito. Não com a mesma intensidade. Do mesmo jeito ele é acelerado. Por que eu falo isso? Porque a gente está desprezando o atrito do B e do C com a superfície na qual eles estão apoiados. Tá? A única forma desse sistema ficar parado é com a presença de atrito. Beleza? Que não vai ter nessa primeira aula, pode ficar tranquilo. Relaxa. Bora lá. Então eu já tenho a força resultante, e tenho a massa do sistema. Vamos aplicar na segunda lei. Força resultante é 50 newtons, tá? E a massa do sistema é 10 kg. Isolando a aceleração, passo 10 dividindo, né? A aceleração do sistema é 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Bom demais. É isso, gente. Letra A é isso. Vamos para a letra B, na qual ele pergunta qual a intensidade da força de tração que liga os corpos B e C. Pois bem. Lembra que sempre que ele pede para calcular uma força, gente, o que tem que estar na sua cabeça inicialmente é em qual corpo que essa força está atuando. Tá? Se é o fio que está ligando os corpos B e C, quer dizer que é a força de tração que atua ou no corpo B ou no corpo C. Então, tanto faz você escolher o corpo B ou o corpo C para estudar na hora de calcular essa força, tá? Quando eu falo isso tanto faz,
quer dizer que essa força está presente tanto no B quanto no C. Só que nesse caso, a gente meio que obrigatoriamente vai ter que começar a estudar pelo corpo C. Por que eu falo isso? Porque o corpo B ele está sob ação da tração TCB e da tração TAB. E eu não sei a intensidade de nenhuma dessas forças. Então, na hora que eu estudar a força resultante, como o B está acelerado para a direita, gente, certo? Eu sei que a força resultante nele vai ser TAB menos TCB. Concorda? É a força que está puxando para frente menos a força que está puxando para trás. Vamos falar dessa forma. Mais simples. Se eu não sei qual é a força que puxa para frente nem a força que puxa para trás, como é que eu vou fazer o cálculo da força resultante? Eu não faço. Então eu vou estudar o corpo C, certo? Qual é a dica aqui? Qual é a dica? Olha o corpo B, olha o corpo C. Na direção da aceleração, qual é o corpo que está sofrendo ação de menos forças? É o C. É o corpo C. Só tem uma força na direção da aceleração. Então é mais simples de analisar ele, entendeu? Se tem menos forças, mais simples de analisar ele. Então vamos lá. Para o corpo C. Para o corpo C. Para o corpo C. O que nós temos? Eu sei que no corpo C a força resultante é a tração TC, porque olha só, no corpo C, as forças que estão atuando nele aqui, ó, normal, peso e TC. Normal e peso já era, se cancelam. TC é a única força que sobra, então é a força resultante, tá? E eu sei pela segunda lei de Newton que a força resultante é massa vezes aceleração. Ou seja, juntando essas duas coisas, para calcular TC, basta eu fazer a massa de C vezes a aceleração. Ali, ó, tem que tomar cuidado porque eu coloquei massa de A. Massa de C, né? É o corpo C que eu estou analisando. Bora lá. Vai ficar TC é igual. Massa do corpo C, vamos lembrar aqui, é 3 kg. Aceleração do sistema, 5 metros por segundo ao quadrado. Atração, então, no corpo C, ou no fio que liga os corpos B e C, tem intensidade de 15 newtons. 15 newtons. Newtons. Beleza? Vamos lá para o item C. Terminar essa aula. Estamos batendo uma hora de aula já. Qual é a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos A e B? Agora a mesma coisa, eu posso pegar tanto o corpo A quanto o corpo B para analisar. Beleza? Eu vou pegar o corpo B, só para vocês verem como dá certo. Normalmente a forma mais simples seria estudar o corpo A e o corpo C. Eu vou pegar o corpo B, vocês verem que dá o mesmo resultado. Para o corpo B. Bom, para o corpo B, o que eu tenho? Força resultante. Analisando as forças que estão atuando no corpo B. Eu tenho atração TAB a favor da aceleração e atração TC contra a aceleração. E aí o peso é normal, somando, resulta em zero, né, gente? Tá? O peso é normal, resulta em zero. E pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Agora tem que tomar cuidado para usar a massa do B, porque eu estou analisando o corpo B. Bora lá. Então, agora, note que eu já sei o valor de TC, né? Beleza? Ah, perdão, gente. Essa tração aqui é TCB, né? Essa tração é TCB. É que ela tem o mesmo valor de TC, ação e reação. Então é 15 newtons, tá? Esse valor que está aqui, ó, tá? 15 newtons, é o mesmo valor de TCB. Então eu tenho o valor de TCB
E a força resultante de B eu posso simplesmente calcular aqui, porque eu já sei que a aceleração do B é 5 metros por segundo ao quadrado. Bora lá. Qual que é a força resultante no B, então? Massa do B, só para relembrar, é 2 kg, né? Subi demais. 2 kg. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então a força resultante do B é 10 newtons. Eu vou pegar a Laura, tá gritando, não sei o que, tá me chamando, não sei porquê. Espera. Tô terminando já, minha filha. Ó, então esses 10 newtons eu vou jogar lá na força resultante do B. Como que vai ficar a lei? Vai ficar assim, ó. Vou repetir ela aqui, ó. Força resultante de B é igual a TAB menos TCB. Força resultante a gente calculou é 10. A tração TAB eu quero descobrir, menos a tração TCB, que é 15 newtons. Menos 15 passa para lá, vai ficar 10 mais 15, 25 newtons é a tração no fio que une os corpos A e B. Professor, eu odeio sua barba, eu odeio seu novo cabelo, que você mesmo está cortando, está ridículo. Então eu não acredito que se a gente analisar o corpo a gente vai chegar no mesmo resultado da tração sendo 25 newtons. Tudo bem, querido. Não precisa gostar da minha barba, não precisa gostar do meu cabelo ou da ausência dele, não tem problema. Vamos fazer de cabeça essa continha envolvendo o corpo A, então. Aqui no corpo A, o que nós temos? O peso a favor da aceleração e a tração contra. Então, a força resultante no A seria peso menos atração, certo? E o peso do A, a gente sabe, vale 50 newtons. Ok. Qual que é a força resultante no corpo A? A gente tem que pegar a massa dele e multiplicar pela aceleração. A massa do A é 5 kg e a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 5, 25 newtons. Então a resultante é 25, tá? Que é igual ao peso, que é 50, menos a tração. Aí eu pergunto, 50 menos quanto que dá 25? Isso mesmo, meu querido, ó. Florzinha, 25 newtons. Beleza, meus queridos? Muito bem. Meus amores, então vocês têm um ótimo retorno aí às atividades, tá? Por favor, me procurem, tendo dúvida, principalmente no horário da aula de vocês. Se der para vocês estarem online nesse horário e me procurar, é bom porque daí eu posso dar um atendimento exclusivo para você no horário da sua aula, tá? Tiver muita dificuldade e não der para a gente resolver pelo chat e tal, se você tiver um recurso, uma internet legalzinha aí, mais ou menos, a gente faz uma chamada, é só pedir para mim, só falar para mim, tô com muita dificuldade, não tô entendendo, vamos fazer. Faço, tá? Mas aí terminem de assistir a aula e, por favor, cliquem lá no enviar tarefa, na tarefa da videoaula, tá bom? E é isso, tá, gente? Acho que é importante lembrar que a pandemia está num caso crítico agora, embora esteja todo mundo cansado e aí a galera começou a sair mais e a galera parece que afrouxou o isolamento, a gente está na parte mais crítica. É agora que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá, pessoal? Então, por favor, tentem ficar em casa o máximo que der, não sai por besteira, tá? Cuidem-se dos seus pais, das suas mamães, e é isso, tá? Me procura lá, quiser conversar sobre qualquer coisa, tamo lá, tá bom, meus queridos? Um abraço para vocês e é isso aí.